Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta sexta-feira da 8ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 11 do Evangelho de São Marcos, dos versículos 11 a 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pomba. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, no entanto vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei, ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar, mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tendes fé em Deus? Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te, atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, isso acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebeste, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Amados e amadas de Deus, temos Jesus que chega em Jerusalém, Jesus que vai até o templo e Jesus que se retira então para Betânia. No dia seguinte, Jesus volta para Jerusalém e vai até uma figueira procurar fruto e não encontra. E Jesus então amaldiçoa esta figueira. E é interessante a resposta, depois no final do Evangelho que será dada a essa questão. Jesus vai dizer que a fé, aquilo que pedirdes, se pedirdes com fé, tendes certeza que isto já vos é concedido, já vos será concedido. É a fé que o discípulo deve ter no rezar, é a fé que o discípulo deve ter no pedir as coisas a Deus. É claro que a imagem aqui também da figueira, que não produz frutos, relembra a cada um de nós que a nossa vida deve ser uma vida fecunda, nossa vida deve ser sempre a busca de produzir frutos e de produzir bons frutos. E depois, amados e amadas de Deus, a imagem de Jesus no templo. Jesus que está no templo e agora expulsa os vendilhões do templo, derruba a mesa dos cambistas. Jesus que cumpre esse gesto no templo e Jesus que dá uma explicação. Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amados e amadas de Deus, Jesus cumpre um gesto contra a deturpação que acontecia no templo, onde o templo que é casa de oração, o templo se torna casa de comércio. E Jesus mostra agora uma perspectiva universal para o templo. O templo deve ser casa de oração para todos os povos, quer dizer, para ela devem confluírem todos os povos. Ele agora o verdadeiro templo, ele é a verdadeira união com Deus, ele é o nosso mediador entre Deus e os homens,
entre os homens e Deus, porque Ele é o Filho de Deus. Peçamos a graça nesse dia, que a nossa vida seja sempre fecunda, que produzamos frutos, que rezemos verdadeiramente com fé, que tenhamos essa certeza que Jesus é o grande mediador entre Deus e nós. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.